Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar de um filósofo que está presente na relação que a gente utiliza para destacar o lado do crescimento da relação do homem em formação de pensamento ou de agentes pensadores. Porque eu não sei se você consegue perceber, mas a gente pensa de forma pessoal. Eu sei que pareceu subjetivo falar pessoal, mas o pessoal é no sentido de peça de um todo. Fica difícil falar assim, mas o pensamento humano ele não é desvirtualizado. A gente não pensa sem referência, porque a gente é domestificado pelo procedimento da educação de peças, onde a gente extrai da natureza a vida e decompõe da natureza a vida que se faz presente em nós, que se ilustra em nós e que consegue sobre nós se amparar pelo processamento, pela é, intelectualidade empirística, né? O lado das sensações, o lado da retroprojeção da natureza para o homem. E aí a gente consegue converter a matéria na imaterialidade a partir da frequência que desorganiza o nosso organismo. E em sequência de desorganização do organismo, a gente consegue criar o padrão de desorganização sobre um sentimento, o sentido. E aí a gente compõe vários sentimentos. E aí a gente domestifica o homem na sentencialidade de estimular sobre a matéria a luz da imatéria a partir de um vetor que desprograma-se sobre essa modalidade do homem de se fazer domestificador, não é mesmo? E um cara que trabalhou muito para isso foi um personagem, né? Um filósofo, um personagem é, que viveu não tão muito distante de nós, né? Ele se chama o René Descartes. Cara, uma figura muito massa, porque o método que ele construiu consegue desenvolver uma certa aplicação técnica de dissimbolizar mais aguçadamente os dados materiais no sentido das diferenciações, no sentido das camadas e até mesmo no sentido das definições. O método do Descartes, a gente vai ver, esse filósofo matemático, ele consegue trabalhar a variabilidade de dimensões em em um plano, né? Então, sobre esse plano a gente consegue trabalhar essas dimensões a partir de revelar, tirar, extrair e revelar a luz desse olhar, desse artifício de sensação na sustentação matemática, na sustentação que diz, caracteriza sobre símbolos aquilo que a gente tem em sentimento, em imagem, em conjunto de valores, em matrizes de
progressões ou digressões de movimentos materiais que a gente diz expor no sentido da sensação, no sentido da, da potencialização desse, desse, desse lado apreciativo do homem, de buscar dessa apreciação transportar e essa identidade. Isso é personalidade, isso é personagem. Quando a gente sente algo, a gente transporta esse algo e a gente se edifica desse algo, porque a gente materializa parte desse sentimento que guarda em nós sobre digestão muscular, digestão orgânica. E isso trabalha a diferenciação dos homens por essa intelectualidade de padrões, por sermos parte do consenso social da classe de nos vermos sobre educação seres da mesma espécie, não é mesmo? Isso é educação. Então, vamos lá, vamos conhecer esse filósofo, vamos nos apresentar a ele a partir desse trabalho de apresentação da sua biografia e lembrando que ele é um personagem e ele é uma pessoa como qualquer outro ser humano, né? Carne, ser humano que viveu anos. O que a gente vai estudar desse ser são os seus produtos processados e vendidos e compartilhados sobre o lado artístico e educacional que um dia a sociedade precisou para poder subir de degrau, ok? Então, tirem da conta o lado humano, por mais que ele exista, mas aquilo que ele fez está super carregado de influências. Por isso a gente coloca ele como um personagem de desenvolver a partir das influências de sua época as personalidades, as identidades, os recursos que lhe desafiavam naquele momento. Então a gente agradece a ele porque ele permitiu com que a gente subisse de degrau nesse edifício de procurar razões para pensar, verdades e objetivos, estratégias. Mais uma vez, nós pensamos a partir de peças. Nosso pensamento ele não é desencontrado. Ele tem contração e ele tem definição. E ele pode ser hackeado. Ele pode ser acessado. Entende? Existem o plano de reconhecimento dos graus de infra estimulações orgânicas, onde a gente utiliza portas que desencaminham os músculos, colinergias, para poder comunicar com nós mesmos a partir dos hormônios que interceptam nossas raízes de influxo de energia, colenergia. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente está falando de um procedimento que consegue cercar as pessoas sobre mapas de virtualidade, mapas de vetorializações, mapas de escalas. Dentro dessas mapas, dessas matemáticas, dentro dessas estações, desinfiltrar-se
e levar a nós o desimpulso que não teríamos. Porque a gente trabalha com impulsos. A gente trabalha com impulsos, a gente treina esses impulsos para profissionalizar-nos sobre o reconhecimento desses impulsos e descrevê-los de forma a nos colocarmos em contradomínio desses dominadores, desses pulsos. É como se a gente fizesse a leitura desses pulsos e expulsasse eles, como se a gente fosse padre realmente expulsando demônios, fazendo exorcismo. Só que isso em uma outra realidade, na realidade da humanização, na realidade da sociedade. Então vocês com certeza já tiveram experiências de olhar para alguém e receberem um impulso assim, alguma flecha assim que foi despreparado, você não esperava, você esperava olhar para a pessoa e ela olhar tranquilamente, né? Não fizesse uma cara assim. Mas acontece porque isso são pulsos a serem domados, a serem tronados, a serem como a gente faz com os animais, a serem adestrados. Então, para adestrar, a gente tem que olhar para a fonte e dizer o que a fonte representa. Olha, aquilo é um rapaz, tem os, sei lá, seus 20 anos, pode ser que seja até 30, usa óculos, tal. E aí descrever isso de forma a pensar sobre esse plano de decomposição. Tá vendo como que são peças que nos fazem pensar? Porque se a gente olhar e não trabalhar as peças que desmontam e decompõem isso, a gente começa a pulsar diferencialmente e aí a gente não cria hormônio, harmonia. A gente não cria humor para olhar com juízo de sustentabilidade lógica desse edifício de sociedade, desse edifício de educação, né? Não é bem assim? Desse edifício religioso. Então, aproveitando dessa palavra, eu vou trazer aqui uma imagem que ela é dita religiosa porque é o Jesus crucificado. E a cruz, ela representa para Descartes o seu o seu teorema, o seu plano, né? O Descartes ele tem um plano que faz com que a realidade sobre a matemática entre sobre esses eixos sobre informações. E muitas pessoas, muitos engenheiros, muitos médicos utilizam dessa ferramenta para curar ou para exorcizar esses pulsos sem denominadores lógicos ou dessas pessoas que não conseguem denominadores para decompor esses pulsos no sentido literal, no sentido da realidade, no sentido das pessoas. E olha, existem atores humanos entre nós que não fazem novelinha e nem filmezinho. Existem atores que trabalham transmitindo pulsos ou interferências de pulso nas pessoas. São coisas que você tem nojo e desadmite, mesmo sendo da sua espécie. E eles ganham bem por isso. São atores que estão aí pelas ruas das avenidas, se desfilando, pedindo dinheiro, contaminando o público com a sua desatenção desinformativa, né?
se especializado em submundos, em cracks, em drogas nesses edifícios e são atores da sociedade. Nós somos tão nós estamos tão alto, o nosso governo é tão forte que ele tem poder para não permitir isso. E por que permite? Já pararam para pensar? Isso é um exercício filosófico. Porque eles conseguem, sobre remediações, trabalhar extrações de movimentos, de referências e pensamentos dos seres. Eles colocam as maquininhas para pensar. Ou existem como se fossem canivetes suíços, aqueles que têm várias coisas. Então esses agentes eles têm várias ferramentas para desenvolver na intransigência das pessoas que caminham por eles, né? Tem pessoas que até acreditam que eles são Jesus, né? Dependendo do dia, né? E aí se sente na obrigação de ajudar. Hoje em dia a gente tem muita variação, a gente tem muito desenvolvimento com a artificialidade, a matemática. Então, um dos caras que permitiu esses tipos de autoridade na nossa sociedade é esse personagem. É o René Descartes. E então vamos conhecer ele. Vamos lá, vamos cumprimentar esse camarada. René Descartes. Então vamos aqui, ó. R para nós é uma pressão, né? Uma pressão num plano que vai reagir. Então vai decair em reação. Em reação de instalar o quê? De instalar dessa reação. Essa pressão que vai reagir vai instalar o quê? Vai instalar uma superfície de escala dessa pressão. Aqui a gente tem a fonte e aí a gente tem essa escada aqui, ó. E ela vai instalar o que a gente chama até mesmo de partitura. Então a gente precisa de subir aqui para ter a partitura. A gente precisa de olhar para a face da pessoa para ter a partitura, para ter o reconhecimento, para desimpulsionar o pulso que ela emite nessa pressão de desconhecer. Então a gente precisa de conhecer. E para conhecer a gente tem que fazer o N. N, A, N, 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 N. O que é N? N, N. N é a afirmação orgânica dessa atração que era desconhecida. E a partir do momento que você trabalha o conhecimento, você vai assimilando os pontos do N. O N é a partitura, é a escala, é a peça harmônica da imagem da imagem em ação. E que imagem em ação é essa? Uai, é o paraíso. Que imagem em ação é essa? É o paraíso. É aquilo que para e faz movimentos e está em objetivo. É um objeto. É um ser humano. Então o ser humano ele tá para isso. Bom, então dentro dessa realidade, esse até você assimilar, você tem essas acentuações. E aí o que acontece? Acontece que primeiro você olha para a pessoa e fala assim: opa, é um ser humano, opa, é um animal, é um animal, é um ser humano. Aí você vai
assimilando, você vai apontando. Então, isso aqui, ó, representa para nós mais ou menos uma ponta de lápis e você vai descascando, você vai afinando a ponta a partir dessa desafirmação de olhar e saber e crer e acrescentar o é, né? Ok? E a partir do momento que você vai fazendo esse trabalho de lapidação, o que acontece? A lapidação, ela pega a madeira, né? Ela pega a madeira e vai descascando ela, ó. Vai desacentuando ela. Vai desenfacando, focando nela, vai desenfacando nela. E aí o que acontece? A madeira que era assim, ela começa a se tornar assim, ó. E ela começa a ser uma ferramenta discreta, né? Ela vai lapidando, ela vai lapistando. E aí o que acontece? Essa madeira que vai se descascando, por reconhecimento, você vai descartando, né? Então, esse descartes você vai dizendo, ene descartes. O que? Esse ene, vai lapidando a cara e vai edificando a informação. Que informação é essa? A informação da imagem. Que informação é essa? A informação da imagem, do conjunto de imagem que vai sendo formado aqui a partir dos valores de y que você encontra no n. Então você vai a menos 1, 0 e 1. E aí isso aqui representa o seu estado de desescalar a imagem. E aí a partir disso você consegue escrever o contradomínio, escrever a imagem desse ponto de ser fixo, né? Desse ponto de reação, de ser fixo, desse crucifixo. Então olha só o que eu escrevi para nós. Desmontar a natureza sensível das semelhanças, ou seja, a gente tem os uns, seres vivos, em semelhança. Então a gente desmonta isso aqui, ó. Vai desmontando. Desmontando a natureza sensível das semelhanças a partir dessa reação, desse reparo, né? Para encontrar uma especificidade entre as montagens. E aí a gente consegue colocar a especificidade. O que é a especificidade? É o reconhecimento, é a lembrança, é o valor de pessoa, né? E aí a gente vai conseguindo encontrar a especificidade entre as montagens. E aí esse 1, né, começa a ser um valor. Ok? Esse valor começa a ter um conjunto de valores, por exemplo, a identidade, família, e aí a gente vai anotando esses valores, aparência, que operam, e isso tudo vai operar nas vantagens que movimentam as transformações humanas. Opa, por que vai operar nas vantagens que movimentam as transformações humanas? Porque a partir desse reconhecimento, as pessoas vão se tornar imãs. Porque elas vão ser vistas pela imagem em ação e vão transportar vantagens, né? Valores de vantagens.
E aí elas vão se tornar ímãs. Elas vão ser polos atrativos. Até para comercialização, não é mesmo? Então, quando você vê a pessoa e ela se torna um polo atrativo para você, você começa a olhar para ela assim, né? Ter expectativas por ela. E aí, se ela coloca um boné assim, ó, você, opa, caraca, quero um boné igual o dela, o dele, né? Puxa, caraca, que demais. Né? A gente não começa a ter esses valores de vontade de se aproximar mais da pessoa, fazendo o que você pode, o que está o que tá em sua condição de fazer, você faz. Você não olha você não olha muita coisa, a não ser que você tenha um pensamento diferenciado, você trabalha esse lado de pensamento e aí consegue desenvolver os pulsos ou desimpulsos desse lado. Mas geralmente essas questões elas não mentem. Se a pessoa ela fala a verdade, o imã ele se faz verdadeiro e vale a pena ir atrás. O único problema é que a nossa sociedade, dentro desse capitalismo, estragou muita parcela de ser verdade e de acreditar na verdade desse paraíso na Terra, dessa desse sabor de, de encontrar a imagem do nosso imã, né? Da nossa atração, como os animais os fazem em muitas vezes na natureza. É claro que sempre é um desafio, não é mesmo? Ah, só que o que era para ser um desafio e que era para ser verdadeiro, hoje em dia está sendo comercializado. A gente tem prostitutos, a gente tem aplicativos de facilitações, a gente tem quase que tudo empacotado e pronto para ser atendido com base na sua receita financeira. Então, hoje em dia, a amizade ela é pautada pela luz financeira. É muito difícil você ser amigo sem olhar para isso. Isso dirige muitas pessoas. E eu sei que muitas pessoas sobre isso elas trabalham depois a ignorância disso. Mas essa é geralmente a porta de entrada. É, mas não é culpa. Não é culpa. Não é culpa sua. Né? A culpa ela é muito mais histórica do que humana. Né? A culpa ela vem desse edifício de propagação de, de observação e divisões, né? A culpa é da mãe. Eu falei, a culpa é da mãe. Que mãe é essa? A sociedade, né? A mãe ela pede desculpa tentando passar os cuidados para que os filhos e filhas não se matem de ciúmes dessa guerra. Mas a vontade é de se matar ou de matar uns aos outros. Essa é a real. Eu sei que é isso. Tanto é que a gente mata e a gente nos mata e mata uns aos outros diversas vezes sobre a utilização do ambiente material. Eu sei que tem pessoas que conseguem ver
isso sobre as receitas de ser jogadores, e eles olham para como que as pessoas se portam e elas conseguem ver as mortes em vida de ser ou não ser servido, sobre a empatia, sobre esse lado de balança, esses lados que cabem aos seres humanos, interseção. Então o ser humano continua a ser os Abels da vida. Ou é Caim? Eu acho que é Caim, né? Bom, mas aí é claro que com mais educação e mais segurança nesse edifício. Bom, agora sim a gente entra na real para ver sobre esse camarada aqui, ó. René Descartes, filósofo e físico francês. Filósofo e matemático francês, Descartes é reconhecido por uma de suas célebres frases: penso, logo existo. Penso, logo existo. Estou no eixo. Estou no isto. Então, ao para isto. Para isto. Foi criado do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Esse tema foi analisado em sua obra O Discurso sobre o Método, um tratado filosófico e matemático publicado em 1637. Então, lembrando, né, a gente vai voltar um pouco no tempo para 1500, 1600 e alguma coisa. Então vamos lá, respeitando essa volta no tempo. René Descartes nasceu em 1596 na França e morreu em 1650. Foi um filósofo e matemático francês, criador do pensamento cartesiano. Então a gente tem o sistema cartesiano. E aí muitas pessoas, olha, como é que a gente consegue celebrar o lado empirismo, o empirismo? Como é que a gente consegue investigar a natureza humana? Sendo que o ser humano, ele é um detector. Só que o ser humano, ele pode, sobre medo, dizer mais ou menos verdade. Então a verdade, ela pode ser dividida entre escalas, tá vendo? A gente tem o mais e o menos. E logo o René Descartes fez isso daqui, ó. Um menos enorme e fez aqui, ó. A consideração, o ponto de consideração, o ponto de consciência. Só que olha só, ao invés de deixar na metadezinha aqui, ó, no zero, o que que a igreja fez? A igreja colocou ele aqui, ó. Ela faz parecer que os 60% é o zero. Por quê? Para tudo começar destituído do lado de menos verdade sobre esse obstáculo aqui, ó. E sempre está pelo menos 10% a mais. Começar do 10% a mais, né? Então existe esse lado legal, né? Esse lado de cortar. Olha só, ao Descartes. Aqui que seria o meio, mas olha só, a gente corta aqui, ó. Essa é a cruz que corta para nós, que morre por nós. Doido, né? Você sabia que Cristo morreu por você? Por que morreu por você? Para você não ficar abaixo
do poder de falar a verdade, para você sempre começar falando um pouquinho a mais. Porque tudo é verdade. Só que por causa das peças. Só que a gente precisa decompor as peças às vezes para encontrar a verdade no local que ela está, do seu universo. E às vezes você cria desafios para esse encontro, ok? Mas você nunca fala mentira, um ser humano nunca fala mentira porque ele está sempre falando sobre detecção, sobre objetos, sobre objetivo. Então a fala, ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo. O objetivo dela é colocar aliança nisso ou alinhar isso. Esse é o objetivo da fala, segundo filosofia. E a filosofia ela sempre faz assim, ó. E aí a gente encontra o universo. Doido, doido, doido. Quem dá mais? Criador do pensamento cartesiano. Então, esse é o pensamento. Sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Então, isso é filosofia moderna. O antropocentrismo e a verdade sobre o lado do expoente material, né? O lado da imagem. Ele é autor da obra O Discurso sobre o Método, um tratado filosófico e matemático publicado na França. Vamos ver aqui, ó. O discurso sobre o método. Método. Então o discurso é o que, ó? Se você quer ler o livro do Descartes, aqui, ó. É isso que ele escreveu. Pronto. É isso que qualquer livro escreve. Só que as imagens aqui, ó, que aparecem aqui, ó, são moduladas por essas perguntas que podem ser objetivas ou subjetivas dentro do que a gente chama de mar de rimas. Alguém leu Marias? Não, mar de rimas. Essas são as referências que nos fazem modular as imagens que vão interrogar por nós, que vão afirmar por nós, na verdade. E olha só a afirmação. Olho aberto, né? Então olha só, quando você tem tá vendo? O seu cérebro ele fica contraído. Então tá vendo como que a gente consegue saber sobre a contração cerebelar? Tá na carateciana, tá no caráterciana. E aí a gente encontra o profissional, aquele cara que é o investigador de polícia, né? O xerife, o Sherlock Holmes, né? Detetive. Ao detetive, né? Que é detetive. Agente de investigação, policial ou particular. Filho desse camarada aqui.
Na verdade, não, né? Esse aqui é só um ajudante do Sherlock. Engraçado, essa imagem tá com efeito, né? Que doido. Então, o Descartes ele consegue contar aqui, ó, o olhar desse camarada, e sobre essa conta ele consegue desenvolver a arquitetura muscular que arquetipifica a numeração que dizem comum e unifica o lado do estado desse consciente aqui, ó, dessa matemática, desse consciente artifacial. Então aqui a gente está com um 8 e um 3 por aí, 83. Então aqui quer dizer, ele está numa escala de 8 sobre 3, né? E aí esse vestígio de estado discorre por 83, 82. Tá no Descartes. Aqui, ó. Eixo X, eixo Y, matriz de imposição dos nervos de, de contração, de interrogação ou afirmação, até encontrar um ponto final para começar uma outra interrogação, caso seja de movimento. Bom, continuando então. René Descartes nasceu em Haye. Agora a gente entra na biografia. Nasceu em Haye, antiga província de Tauraine. Touraine, né? Touraine. Hoje Descartes, na França, hoje Descartes. Então hoje chama a província de Descartes. Na França, no dia 31 de março de 1596. Então vamos lá, província de Descartes. Aí, França. Aí, ó. Achamos. Descartes é uma comunidade francesa com 4.019 habitantes e uma área de 38,8 km². Pode ver algumas fotos lá de Descartes. Eis o lugar que Descartes nasceu. Comunidade francesa, tal. Estátuas de Descartes no centro da cidade. Tá vendo como ele é importante? Cidade. Entre os anos de 1607 e 1615, estudou no Colégio Jesuíta Royal Henry. Então nessa época já tinha os colégios, né? Colégio estudou. Colégio Jesuíta Henry. Royal Henry. Legrand estabelecido
no castelo de La Flèche, doado aos jesuítas pelo rei Henrique IV. Estudou direito na Universidade de Poitiers. Estudou direito. O que era o direito naquela época, né? Estudou direito na Universidade de Poitiers. Concluindo o curso em 1616, mas nunca exerceu o direito. Decepcionado com o ensino, afirmou que a filosofia escolástica não conduz a nenhuma verdade indiscutível. Só a matemática demonstra aquilo que afirma. Então, para ele, a matemática consegue interceder por nós, né? Ou seja, ela consegue revelar o maior grau possível de afirmar harmonia sobre o sentido de vibrar por conta de transmitir aquilo que desconta. Ou aquilo que descartes. Legal, legal? Em 1618, iniciou os estudos da matemática com o cientista holandês Isaac Beckman. Então, em 1618, inicia os estudos de matemática. Então, matematissa. Minha atenção no tema atiça o organismo. A face. O x da equação, que vai nos desenvolver uma igualdade. Lembrando que o x ele é o plano. O holandês Isaac Beckman. Com 22 anos, começou a formular sua geometria analítica e seu método de racionar corretamente. Racionar, esse verbo racionar é dividir, basicamente. É você interpretar, por exemplo, os sentidos. Você tem a interpretação dos sentidos. E aí a racionar é você pegar e conseguir fazer o seguinte. Opa, a gente tem 5 sentidos. Só que esse aqui a gente enumera os sentidos. Por exemplo, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4 e esse aqui é o 5, né? Um pouquinho. E aí vamos supor. Aí aí fazendo o teste desses 5 sentidos, né? Dessa caixa aqui, ó, de 5 sentidos. Se eu colocar um peso nessa caixa de 1, esse 1 dividido por 5 vai ser quanto, né?
0,2. Ok. Só que se eu colocar esse 1 mais para esse lado daqui do que para esse lado aqui, a gente pode ter o 1 valendo 0,3 e um outro 1 valendo 0,1. E aí isso é racionar, né? É fazer a divisão ser válida, né? Ou seja, se esse 1 é a energia, por exemplo, se a gente coloca a energia sobre a energia que chega em um organismo, qual que é o estado dela, qual que é a edição dessa energia sobre esses órgãos, sobre essas portas, o quanto as portas se abrem. A gente pode falar como Aldous Lux, as portas da mente, ou da semente, ou de se manter em frequência, se abrem. E aí a racionalização de Descartes era basicamente isso. Era aquilo que poderia dizer a verdade entre nós. Então quando alguém fala, ele é incapaz de ser isso, quem vai dizer isso é a racionalização e não é outra pessoa, ok? Com 22 anos começou a formular sua geometria analítica, método de racionar corretamente. Rompeu com a filosofia de Aristóteles adotada nas academias e em 1619 propõe uma ciência unitária e universal, lançando as bases do método científico moderno. E é basicamente esse método científico que nos embebeda até hoje em dia. Sobre sobre os graus de verdade de uma conta. Ok? Descartes alistou-se no exército do príncipe Maurício de Nassau entre 1629 e 1649 e viveu na Holanda servindo ao exército em várias viagens. No exército de Maurício Nassau. Se não me engano, esse é o cara que veio pro Brasil, né? Maurício de Nassau. Realizou diversos trabalhos na área da filosofia, ciências e matemática. Relacionou a álgebra com a geometria, fato que fez surgir a geometria analítica e o sistema de coordenadas conhecido hoje como plano cartesiano. Então ele basicamente construiu aquele método de colocar no plano, né, nesse plano aqui, coordenadas, né, colocando um zero no centro e desenvolvendo desse centro aqui, ó, o andar, né? Então se aqui é 1, eu consigo dividir esse 1 aqui, ó, por mais uns. Tá vendo o que acontece? E aí o que acontece? A gente pode colocar cada vetorzinho desse como um plano. E aí a gente consegue decompor um ponto a partir dos planos. E a gente consegue ter um num universo. E aí a gente consegue ter a filosofia moderna. Aquela que coloca o horário e o antropocentrismo, né? O homem no zero. Despintando aqui no zero. O antropocentrismo. Onde que a gente tá? Aqui, ó. Em O Tratado do Mundo, uma obra de física,
Descartes aborda a tese do heliocentrismo, porém, em 1633 abandona o plano de publicá-la devido à condenação de Galileu pela Inquisição. Em 1649 foi para Estocolmo, Suécia, como professor a convite da rainha Cristina. No dia 11 de fevereiro de 1650, René Descartes falece acometido por uma pneumonia. Morre em 1650 de pneumonia. Descartes e a filosofia. Descartes propôs uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse totalmente fundamentada na verdade. Sua preocupação era com a clareza. Como fazer algo ficar claro? Clareza. Clareza aqui está no sentido de como fazer algo ficar claro para as pessoas, né? Como transportar energia de forma imaterial, né? Que a gente tem a natureza real, ok. Só que essa natureza real, para ser desligada no ser humano, a gente precisa de transportar ela para imaterialização do homem. Então, olha só, quem é que revela para nós? É o próprio homem que vai dizer o que viu. Então, agora a gente pode voltar na frase mestra. Penso, logo existo. Reajo. Logo clarifico. Então, um ser sobre acometimento de uma natureza, de uma transponização do seu campo de sensação, ele descomputa, ele descomporta desse plano, e essa descomportação é automaticamente racional. Só que como a gente vê isso? A gente prende esse cara e começa a ver o lado racional, estudar a racionalidade do homem para desenvolver o claro que fica desorganizado, descomputado desse dado. Então a gente tem os dados, desse dado a gente tem a intelectualidade da relação. Isso clarifica. Então o próprio homem diz basicamente como ele vai reagir. Então essa é a máscara do mundo, das ideias, da verdade. Sugeriu uma nova visão da natureza que anulava o significado moral e religioso da época. Acreditava que a ciência deveria ser prática e não especulativa, né? Então, para ser prático, ele descarta sempre quando ele acha uma verdade superior, ele descarta as demais e tenta empregar a superioridade no mundo. Basicamente isso. Principais ideias de Descartes. Ideias de Descartes.
discurso do método, de la méthode. Discours de la méthode. La méthode. Pour bien conduire la réforme cherche la vérité dans les paciência. Então essa aqui é a imagem do... É o retrato do que é considerado o discurso do método, né? O discurso sobre o método, obra de 1637, de Descartes, é um tratado filosófico e matemático que lançou as bases do racionalismo como a única fonte de reconhecimento. Então, racionalismo, mais uma vez, é essa ideia da subtração dos deltas do homem sobre esses descartes, sobre essas atenções. Então, a gente consegue classificar o homem sobre as reações mediáveis, sobre a racionalidade do homem. Acreditava na existência de uma verdade absoluta, incontestável. É o lado do edifício de sensações. Para atingi-la, desenvolveu o método da dúvida, que consistia em questionar todas as ideias e teorias pré-existentes. Expõe 4 regras para chegar ao conhecimento. Então vamos lá. Regras. Regra número 1. Nada é verdadeiro até ser reconhecido como tal. Então, nada é verdade até ser reconhecida. Os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. Sistematização. Para problema. As considerações devem partir do mais simples para o mais complexo. Então, do simples ao complexo. O processo deve ser revisto do começo ao fim para que nada importante seja omitido. Então, revisto processo do início ao fim. Para isso, Descartes criou o método da dúvida. Ao duvidar de tudo, o quanto for possível, alcançaria o conhecimento verdadeiro, algo seguro que não pode ser duvidado, indubitável. Então, a dúvida de tudo. Inicialmente, o filósofo duvida dos sentidos, pois os sentidos podem ser fontes de engano. A seguir, chama a atenção para a impossibilidade de reconhecer um sonho. Deste modo, tudo o que chamamos de realidade pode ser apenas elementos integrantes de um sonho. Mas percebe que, mesmo nos sonhos, as regras matemáticas não são alteradas. Descartes afirma que a matemática é um conhecimento um pouco mais puro
Entretanto, podemos estar sob a influência de um gênio maligno, um Deus enganador que nos faz acreditar em certas coisas, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4, ou que um triângulo possui 3 lados. Eu já acho que nós somos limitados buscando sobre a homenagem de Deus, sobre a eleição de um Deus, buscando o deslimitar daquilo que nos limitou, ou seja, o Criador nos limitou e a gente está procurando deslimitar, né? Por isso que a gente tenta procurar imitar a Deus no sentido científico, no sentido das hipóteses, da ideia. Descartes convenceu-se de que a única verdade possível era a sua capacidade de duvidar, reflexo de sua capacidade de pensar. Assim, a verdade absoluta estaria sintetizada na fórmula eu penso, a partir da qual conclui sua própria existência. Sua teoria passou a ser resumida na frase penso logo existo, em latim cogito ergo sum. Para mim isso é um mantra que o filósofo toca quando está diante de uma afronta de alguém que tenta sobre assertiva dizer que tem superioridade de saber de algo, né? De reconhecimento de algo. E aí ele coloca o mantra duvide dessa pessoa. É basicamente sobre matemática impossível dela saber. Ela utiliza de uma fonte psicológica de impressão de saber para dizer aquilo que sabe em uma maior potência. Mas a verdade é que a gente tem que duvidar. Precisamos de duvidar. Porque sempre há o que se saber. Basicamente isso. Para mim é um mantra dele. Frases de Descartes. Frases são frequências de ondas que fazem reatividade nas atenções caso a gente esteja sobre parâmetros de parágrafos, parâmetros de pés, de parâmetros de partituras, né? Ou seja, de áreas. Então, o E é uma área paramétrica. Por exemplo, o semáforo é um parâmetro. Né? Parâmetro é basicamente são comandos que devem ser obedecidos. Então, quando a gente está sobre comandos que devem ser obedecidos, olha só, a gente precisa obedecer. Existem frequências de atenções para segurar de que a gente vai desenvolver o pulso estabelecido para esse artifício, para esse artigo de obediência. A gente não vai duvidar dessa obra, dessa necessidade de obedecer. E aí tem as frases que ele utiliza porque é necessário. É o que a gente faz hoje em dia cantando para desenvolver a obediência sobre a falta de vontade de obedecer. Que às vezes nos assume, nos leva a um desequilíbrio. Né? Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Então, é basicamente tentar abrir os olhos. Não significa necessariamente que você vai conseguir, mas pelo menos você vai tentar. Por exemplo, a gente tem
sobre o limite desse corpo humano, a gente nos compara com os animais e consegue ver semelhanças e desenvolver sabedorias que vão além daquelas que a gente não encontraria se a gente não o fizesse. Isso é uma tentativa de abrir os olhos. Quer dizer que a gente consegue ver? Não necessariamente, mas a gente está tentando abrir esses olhos. Então, isso é a filosofia. Matemática é pura filosofia. É claro que existem diversos tipos de matemáticos, principalmente alguns atuais aí, que trabalham a matemática apenas para sentido de capital e desenvolvimento de empresas, o que é absurdamente contrário àquilo que a matemática tem em, em posição de servir, né? Se quiser buscar realmente a verdade, é preciso que pelo menos uma vez em sua vida você duvide ao máximo que puder de todas as coisas. Quando você consegue duvidar ao máximo de todas as coisas, você consegue começar a se atentar a coisas que você não se atentava. Você começa a, é claro, busque fazer isso de maneira segura, né? De maneira é, de maneira progressiva, né? Escalar, de maneira de papel, né? Ou seja, tente fazer isso de forma segura, duvidar ao máximo de de tudo, porque aí você começa a colocar o seu foco, a sua atenção para outras possibilidades do que aquelas que as suas peças lhe fazem pensar. Porque se algum dia o ser humano conseguiu pensar nas coisas, é porque ele começou a duvidar da vida. Entendeu? Então, pensar é uma prática de dúvidas, é colocar interrogação entre afirmações, né? Buscando afirmações para gerenciar as interrogações. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Então, não é coisas difíceis não vão ter métodos fáceis. O método ele se torna difícil por mais que você veja e acredite ser fácil, ele se torna difícil pela necessidade de insistir, de treinar, né? Porque tem coisas que são pesquisadas até hoje em dia e que não podem parar de forma alguma de ser pesquisadas. Tem coisas que vão ser eternamente pesquisadas pelo homem, pelo ser, o indivíduo, pela vida, né? E talvez esse seja o nosso Deus, né? Essa pesquisa eterna. Então, não há nada no mundo que esteja melhor distribuído do que a razão. Toda a gente está convencida de que a tem de sobra. Então, essa razão é o edifício do ser humano procurar o equilíbrio, de certa forma, do seu lugar. Isso é razão. Razão é você chegar em uma loja e sobre a sua demanda, você procurar um local para ser acessado pelo pelo funcionário, pelo dono, pela sensação, pela sua vontade. Então sempre tem essas questões que são dirigidas em busca de serem processadas para encontrar a razão. E aí
é o que as pessoas querem afirmar ter. Por mais que não seja lá uma boa escolha da pessoa, né? Sobre por exemplo, num exemplo que eu citei, ela chegar num local e parar em um lugar e ela quer uma coisa, talvez não seja a melhor escolha, mas ela vai afirmar sobre razão que é porque ela vai desmentir para si mesmo para lhe atribuir convencimento, né? Isso lhe faz bem. Então existem essas mentiras ou essas verdades inferiores que as pessoas se deixam carregar. Para examinar a verdade, é necessário uma vez na vida colocar todas as coisas em dúvida o máximo possível. Não é suficiente ter uma boa mente. O principal é usá-la bem, porque é como se todo mundo tivesse uma boa mente. O que é uma boa mente? É a capacidade de sentir e de reagir aos sentidos, ok? E afirmar. Agora, afirmar com qualidade de sentido aquilo que faz bem e aquilo que faz mal, aí é coisa de gente superior. Ser superior é conseguir falar a verdade sobre sobre distribuições de valores, sobre pessoas e pressões que a gente não conseguiria. Isso é ser superior, é buscar dizer a verdade. Por exemplo, se o seu patrão ou se algo está te fazendo mal e se você acha sobre alguma consideração que se você falar a verdade isso pode causar um dano, você ser superior é você buscar estratégias para poder falar a verdade, porque se você não fala a verdade, a mentira ela sufoca você, porque a verdade ela vai sair de um jeito. Se ela não sai do lugar que é necessário, que é recurso para ser intermediado nessa execução nesse momento, ela sai de outra forma e ela pode sair acidificando a sua plasticidade neural, a sua sinapse. Ela pode sair assim, ó, fazendo assim, eu sei, por que eu não falei? Que, né? Então, tem toda esse, esse lado. Ah, sem dúvida nenhuma, a gente falou só um pouquinho do quanto esse cara ele é importante. É uma figura que, de certa forma, é, ele conseguiu transpor, traduzir muito bem aquilo que a gente desenvolve com esses eixos aqui, ó. Esses eixos aqui. Então ele criou uma estrutura de impressão e detecção dos sentidos para fazer análises e comparações entre nós a partir, por exemplo, do consumo de algo. Então, olha para essa imagem. E aí, o que você diz? Aí a gente olha para você e aí você tem uma certa mudança, uma certa alteração. Come essa fruta. E aí a gente tem essa função, esse lado de transformação química, esse lado de transformação eletromagnética, essa mudança de campo e de compasso de rima sobre uma imagem eletromagnética, uma imagem em desocupação, por exemplo, a imagem de alguém sofrendo ou a imagem de alguém praticando atos ilícitos, né, considerados, né? E aí a gente consegue desenvolver e saber sobre esses desenvolvimentos, sobre as personalidades das pessoas. Isso é um lado, isso é coisa muito rica
e já foi coisa muito rica e é ainda coisa muito rica para muitas pessoas, para muitas universidades, para muitos bancos de dados que buscam demasiadamente a segurança entre entre as gestões, né? As gestões sociais, isso aqui, os lados governamentais, essas obras de dirigir o mundo, né? Sobre consideração, né? É, de poderes e de obras, de soluções entre as necessidades. Não existe essa competição. Por exemplo, cara, quando um país inventou o futebol, ele se sentiu muito forte porque ele desenvolveu algo que conseguiria implantar, facilitar o desenvolvimento da sociedade, né? E aí é assim, esses são desenvolvimentos. A mesma coisa foi o desenvolvimento da tecnologia telefônica, do computador, das armas, do carro. E aí sobre isso a sociedade ela tenta continuar fazendo esses desenvolvimentos. Mas sem sombra de dúvida, René Descartes contribuiu muito esse personagem, né? E é isso. Esse é mais um filósofo da que a gente chama filosofia moderna. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!